Atos capítulo 18. Na semana anterior, nós vimos o apóstolo Paulo falando aos atenienses, pregando contra a idolatria. Também ele fala que viu um altar ao Deus desconhecido, e era aquele Deus que ele pregava, o Criador dos céus e da terra. Também ele chama o povo a estar por perto do Senhor, porque Deus não estava levando em conta o tempo da ignorância. E com esta mensagem, alguns creem na evangelização, na palavra de Paulo, na pregação de Deus, e o evangelho começa a alcançar a muitas pessoas. O nosso versículo-chave de hoje é Atos 18, versos 9 e 10, quando Paulo teve durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Ele passou ali 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela cidade, e nesse período levou aqueles crentes a Cristo. Depois, Paulo foi a Éfeso, de onde enviou uma carta à igreja de Corinto. Então, ele chega a Corinto, ele sai de Atenas, vai até Corinto, e era uma importante cidade grega, era um centro comercial e tinha parada de viajantes. Muita gente vinha para ali, havia muito dinheiro, havia também depravação, filosofias estranhas e novas religiões. Tudo era bem recebido ali. Em Corinto, Paulo foi morar com Priscila e Áquila, que foram cooperadores do trabalho e que eles permaneceram depois, um pouquinho mais para frente, eles permaneceram ensinando a palavra de Deus. Mas eles trabalharam juntos, porque eles tinham o mesmo ofício, eles faziam tendas, provavelmente para navios, e era utilizado com couro, e era o ofício deles. E Paulo jamais deixou de pregar o evangelho por falta de sustento por parte das igrejas. Isso mostra o quanto ele pregava o evangelho independente do que ele ganhava ou recebia, pois ele fazia por amor. Nessas circunstâncias, ele trabalhava para a sua própria sobrevivência. Esse não é o ideal de Deus, porque Deus diz em sua palavra, 1 Coríntios 9,14, que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Porém, para evitar qualquer obstáculo à sua pregação, à sua mensagem, Paulo se absteve de receber o sustento material. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, na parte B. Mas você vai ver que ele adotou uma metodologia no ensino. Ele tinha o costume de ir nas sinagogas, como nós já falamos algumas vezes atrás, em que ele ia para conversar com os judeus, para persuadir os seus ouvintes de que Jesus era o Cristo, de que eles não precisavam esperar um outro Salvador, um outro Messias, pois o Messias já tinha vindo. O Messias já tinha vindo, era o Rei, era o Salvador, e muitos deles rejeitaram essa mensagem. Mas então ele sacudiu os pós dos pés e foi para os gentios, porque os judeus blasfemavam, eles eram ofensivos, iam contra o que Paulo estava pregando, mas o apóstolo Paulo tinha uma ousadia, e esta ousadia foi recompensada por muitos que ouviram e creram no Senhor Jesus. Ele confirmou a sua palavra e encorajou o apóstolo. Jesus fez isso porque provavelmente ele estava desanimado. Então Jesus falou: não temas, porque provavelmente ele estava com medo. Ele então disse: olha, não temas, encoraja, tem muita gente naquela cidade que eu quero alcançar. Por mais que essas autoridades rejeitem e tragam oposição, o Senhor queria confirmar o trabalho das mãos do apóstolo Paulo ali em Corinto. Então, ele passa a exercer o seu ministério de tempo integral, que era parcial, e quando chega Silas e Timóteo, lembra-se que eles iam deixar
Atenas, iria estar com eles ali em Corinto, e então quando ele chega, ele passa a viver tempo integral do ministério. E a sua mensagem era, o centro da sua mensagem, que Jesus era o esperado pelos judeus. Ele não confiava na sua sabedoria, mas ele confiava na sabedoria que vinha do poder de Deus através do Espírito Santo. Você vai ver que a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo enfrenta a oposição. Os judeus, aguardavam um Messias vencedor, que viria com cavalo, com guerra, com vitória, não um Messias sofredor. E isso foi uma palavra que trouxe muita oposição, porque eles não acreditavam que Jesus viria assim. E ele então decidiu ir pregar para os gentios, porque os gentios estavam sendo receptivos ao evangelho. Paulo declarou que haveria cumprir o seu dever dali em diante, que os judeus teriam que assumir a sua responsabilidade de recusar a palavra de Deus. O sangue deles não estava mais nas mãos do apóstolo Paulo. E então ele testemunha e muitos se convertem em Corinto. Ali um homem chamado Tício Justo, que ele era um homem temente a Deus, que morava do lado da sinagoga, ele recebeu Paulo e ali ele se converteu com sua família, até o líder da sinagoga, que se chamava Crispo, ele também com toda a sua família. E muitos ainda se converteram ao Senhor. Mas houve oposição. O Senhor dá uma visão a ele, do versos 9 a 11, dizendo: olha, não tenha medo. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo podia guardar o duplo cumprimento, a sua proteção contra a perseguição e a evangelização bem sucedida. Interessante, o Senhor se revela a ele, fala com ele. O Senhor fala com seus filhos. Ele tem prazer de abençoar seus filhos e ele tem prazer de falar conosco, dar direção. Quando nós consagramos nossa vida ao Senhor, falamos com ele, oramos, jejuamos, buscamos, o Senhor fala conosco. E o Senhor se manifestou ali. Ele estava num tempo de consagração. Ele tinha feito um voto nazireu. Ele raspou a cabeça e havia na lei, em Números, havia um propósito em que você rapava a cabeça e o cabelo era consagrado ao Senhor. E ele fez este voto, chamado voto de nazireu. Ele se entregou ao Senhor e ele consagra a sua vida, ele pede para o Senhor abençoar a sua vida. E então, um pouquinho depois, a palavra do Senhor aparece ali a Paulo. O Senhor, através de uma visão, se manifesta, fala com ele, diretamente a ele. Não sabemos se foi um sonho, como foi essa visão que ele teve, mas o Senhor disse: olha, tenho muita gente naquela cidade e eu quero que elas sejam alcançadas. Então, Paulo se anima, Paulo é levantado pelo Senhor e começa a oposição. Sempre que nós pregarmos o Evangelho, vamos ter oposição. Já falei isso algumas vezes. Mas os adversários se revoltaram e levantaram contra Paulo e foram até o procônsul do tribunal. Lembra-se do Areópago, que eram pessoas que julgavam as causas do povo. E ele era chamado Gálio. E este Gálio recebeu os judeus e Paulo com acusação. E ao disserem qual era a acusação que estavam tendo contra Paulo, este Gálio se recusa a julgar o caso dele, e ele deixou claro que não se envolveria com as controvérsias dos judeus. Eles tinham que resolver isso internamente, e graças a Deus o Senhor levantou esse homem e libertou o apóstolo Paulo das garras dos judeus enfurecidos que queriam persegui-los, queriam impedir que a obra de Deus avançasse, queriam impedir que a palavra de Deus fosse
alcançada a outras pessoas. Então, Paulo visita as igrejas ali. Ele os conforta, ele conversa, ele está junto com o povo. Paulo tinha essa característica de querer que os neófitos, aqueles que tinham recebido a Cristo, pudessem ter o conhecimento das Escrituras. Então, Priscila e Áquila, como falei anteriormente, eles ficaram ali e ajudaram na evangelização, ajudaram na pregação da palavra, foram junto com Paulo a Éfeso e lá permaneceram também anunciando a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo tinha essa característica de também treinar pessoas, acolher pessoas, enviar pessoas. A gente vê isso com Timóteo, nas cartas de Timóteo. Há um cuidado especial para com aqueles que cooperam no trabalho. E isso é muito importante. Nós sempre precisamos valorizar aqueles que estão servindo junto conosco, estão ministrando a palavra de Deus junto conosco. E Paulo conta com pessoas que eram especiais, que ajudaram na evangelização. E no finalzinho desse capítulo 18, nós vamos ver que ele encontra um homem chamado Apolo, que ele era de Alexandria. Alexandria, que era a segunda cidade mais importante do império. Ele chega a Éfeso e, como ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, obreiro instruído na palavra, pregava com entusiasmo e paixão. Ele tinha tanto fogo divino quanto a luz de Deus sobre sua vida. E nós vamos ver algumas características desse Apolo. Primeiro, ele era judeu, nasceu em Alexandria, era eloquente e era poderoso nas Escrituras. E então, Priscila e Áquila investiram nele e ensinaram mais sobre o caminho de Deus. Eles sabiam apenas, Apolo sabia apenas sobre o Evangelho, o batismo de João. Ele não tinha tido o batismo com o Espírito Santo, que era a promessa dada pelo Senhor. E então, Apolo ficou ali com eles e auxiliou muitos crentes e pregou a palavra, e ele teve esse conhecimento importante da palavra de Deus. Agora, refletindo sobre a nossa aula, quais as lições que você tira para a sua vida sobre a forma como Paulo se dedicava a pregar o Evangelho? É interessante. Como que ele pregava o Evangelho? Olha a forma que ele utilizava, os meios que ele utilizava. Segundo, as pessoas que cooperavam no ministério de Paulo foram importantes. Que tipo de apoio você pode dar para aqueles que se dedicam de tempo integral na evangelização, na pregação do Evangelho? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus possa abençoar sua vida. O Evangelho, o texto que nós vamos decorar é Efésios 4:1, que diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O Senhor nos chama para viver de modo digno, para pregarmos o Evangelho com toda dedicação e amor por sua obra. Que Deus assim te abençoe, tenha uma boa semana, que os estudos de vocês nos grupos sejam com poder e graça, com autoridade, e que na próxima semana nós possamos ter outros conhecimentos, outras ideias que o Senhor há de nos dar. Fiquem na paz, até o próximo estudo.